Fala galera do Viribicho, tudo bem? Sou o professor Adriano Santana e olha a segunda parte da nossa revisão. Tá tudo improvisado, tá na correria, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Nessa parte 2 vamos falar de citologia. Bom, tem várias videoaulas para vocês aí no canal. Eu dei revisões por onde passei e eu espero que essa parte 1 e parte 2 possa te ajudar nessa reta final. Depois vai descansar, tá bom? Então, vejam só. Revisão Enem 2023, citologia, começamos a falar dos tipos de células. Né? Temos dois tipos básicos de célula, aquela que tem o material genético solto pelo citoplasma, que só existe no reino Monera, onde temos as bactérias, né? que são as células procariontes. Células procariontes são aquelas que o material genético está solto no citoplasma. Ela não tem um núcleo organizado, ela não tem a membrana carioteca, por isso que ela é procarionte. Já a eucarionte, carioteca verdadeira, eu verdadeiro, carioteca verdadeira, elas já têm todo o material genético reservado dentro de uma estrutura que é o núcleo celular, a membrana carioteca. A gente vai falar de núcleo aqui um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, nós temos células procariontes, as mais primitivas, células eucariontes, as mais complexas. Ambas existem no tempo atual, ok? Partes de uma célula. Toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo. E a gente vai começar pela membrana, obviamente. A membrana celular é a parte que protege a célula. É como a nossa pele que nos protege, a membrana celular protege a célula. Protege ela de inúmeras situações externas, tá? Então nós vamos ter aí a permeabilidade seletiva, que é controlar tudo que entra e sai da célula. Ela é constituída de quê? De fósforo, lipídios, essas regiões voltadas tanto para dentro quanto para fora da célula, ou seja, as extremidades da membrana, elas são hidrofílicas, elas são polares, elas têm afinidade com a água. O recheio aqui da membrana, ela é feita de lipídios, ela é hidrofóbica, ela é apolar. E mergulhadas nessa membrana e sem ser fixas, podendo se movimentar ao longo da membrana, nós temos as proteínas que fazem a comunicação do meio extracelular com o meio intracelular. E na parte extracelular ainda temos os glicocálix, que fazem reconhecimento de outras estruturas, de outras células, principalmente as células em comum dentro do nosso organismo, para aceitar ou não a presença delas, tá bom? Então eu posso dizer que a composição não só é uma dupla camada, uma bicamada fosfolipídica, como que eu poderia ter dito antigamente, ela era de natureza lipoproteica, mas hoje de forma completa, ela é fosfolipoglicoproteica, beleza? Anote isso aí direitinho para revisar na sua cabeça. A membrana também permite algumas funções, algumas características especiais. Citamos aqui osmose, difusão e bomba de íons, que é a bomba de sódio e potássio. Osmose, falou de osmose, você pensa em líquido, transporte de solvente, transporte de líquido pela membrana. Tá? Transporte através da membrana do tipo osmose é a passagem de solvente de onde está sobrando água, ou seja, a concentração é menor, para onde está faltando água, onde está mais concentrado. Então é o transporte de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso tudo é um transporte passivo, porque segue as regras da natureza, segue o fluxo normal. Já a difusão é um transporte dissoluto, é o transporte de íons, de sólidos. Então, a difusão é o transporte de onde eu tenho mais soluto, onde está muito concentrado, para igualar a concentração, ele vai para onde está menos concentrado, até igualar tudo isso. Então, seria transporte de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Também é um transporte passivo, sem gasto de energia. E a difusão eu tenho de duas formas, a simples e a facilitada. A grande diferença é que a facilitada, ela não passa livremente pela membrana ou de uma região para outra. Ela vai ter que passar através de uma proteína específica, que é chamada de proteína facilitadora. Não vai ter gasto significativo, ou seja, é um transporte passivo, mas através de uma proteína facilitadora, tá bom? Difusão facilitada. E a bomba de íons? A bomba de íons já é um transporte ativo, gasta bastante energia. Por quê? Porque vai contra o gradiente de concentração, vai contra o fluxo, é contra a maré. Ou seja,
O soluto também é um transporte de soluto, só que ele vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então ele vai ter que fazer força para passar pela membrana e com isso ele vai ter que contar com o auxílio de uma proteína chamada bomba de íons. Nesse caso aqui, como a gente tem no nosso sistema nervoso, a bomba de sódio e potássio, tá? Que faz essa passagem, por isso que estudar gasta muita energia, tá? Mas estudar de verdade, hein? Então, bomba de íons é a passagem de soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, é um transporte ativo, tá? Isso aqui é fácil, pensa direitinho, guarda direitinho na sua cabeça aí que dá certo. Aí no canal, aproveita para dar um like nessa aula aí, divulgar para a galera, mas aqui mesmo no nosso canal, no Vira e Bicho, nós temos também essa aula bem detalhada, se você quiser assistir um pouco mais, tá bom? Fagocitose e pidocitose também são propriedades da membrana. Fagocitose é quando a membrana vai envolver uma partícula sólida. Ela vai emitir pseudópodes, abraçar essa estrutura e puxar para dentro, formando lá dentro um fagossomo e os lisossomos vão para cima fazer essa digestão intracelular, tá? Já a pinocitose, a membrana vai formar um canal, vai ter uma invaginação. Fagocitose tem uma evaginação. Pinocitose vai ter uma invaginação formando um canal para escoar substâncias líquidas, para que a célula puxe para dentro, forma ali também o sua vesícula de digestão, para que os lisossomos venham para cima também para digerir e aproveitar o que ela puxou para dentro para se alimentar, ok? Então isso aqui tem a ver com membrana celular. Já o citoplasma, o que é o citoplasma? É o hialoplasma mais as estruturas ali presentes, as organelas celulares. O citoplasma celular ele é muito importante, ele é toda a região da membrana até o núcleo, tá? E tá ali para fazer a célula funcionar. Como os nossos órgãos fazem nosso organismo funcionar bem, as organelas celulares estão ali presentes para fazer aquilo tudo se funcionar. O hialoplasma é água e sais minerais. E as organelas são estruturas, que podem ser estruturas proteicas ou membranosas. As estruturas proteicas, as organelas proteicas, feitas à base de proteína, são só duas, por isso que você precisa guardar. Ribossomos e centríolos. Todas as outras organelas são membranosas, ok? Olha aqui, ó, organelas membranosas, as demais. E aí teremos o quê? A célula em si mostrando todo o seu citoplasma. Quem assiste aí aulas comigo sabe que isso aqui a gente guarda de uma maneira muito tranquila. Mas veja só, aqui é o núcleo é a base, é o centro, é o controle da célula e ele armazena material genético, tá? O núcleo tem a sua membrana carioteca, que ela é porosa, cheia de ribossomos aderidos, mas do núcleo eu tenho o surgimento da primeira grande organela membranosa, que é o retículo endoplasmático granuloso. Antigamente era chamado de rugoso. Retículo endoplasmático granuloso, ele tem esse nome porque ele tem ribossomos aderidos. E o que o retículo endoplasmático granuloso faz? Além de produzir proteínas, porque ele tem ribossomos aderidos, ele transporta substâncias. Transporta para onde? Para esse conjunto de vesículas e cisternas. Esses sacos achatados, um próximo ao outro, é o nosso complexo de Golgi, ou sistema golgiense. O que o sistema golgiense faz? Ele armazena e depois secreta as substâncias, tá? Então o hormônio, qualquer estrutura ligada à secreção, qualquer questão falando de secreção, quem secreta é Golgi, ok? Perto do complexo de Golgi você encontra vesículas bem redondinhas, bem lisinhas, que são os lisossomos. Lisossomo, toda estrutura que entrar na célula e precisar ser digerida, quem vai digerir, quem vai atacar é o lisossomo. Se a célula precisar suicidar, fazer aí uma catalase, fazer uma, apoptose, né? Quando isso pode acontecer, a célula suicidando, isso acontece até na cauda dos girinos, quando eles vão virando sapinhos, os lisossomos são os responsáveis. Qualquer estrutura envelhecida, quem vai digerir dentro da célula são os lisossomos. Então eles são responsáveis pela digestão intracelular. Temos ainda o outro retículo, que é o retículo endoplasmático agranular. Esse não tem ribossomos aderidos e ele tem algumas funções. Ele trabalha muito na desintoxicação celular, muito presente em células do fígado, células hepáticas. Os lisossomos eles têm uma função primordial. Qual é?
produção, ó, das gordurinhas de lipídios. Ele forma dentro das células os lipídios. E ele também está muito diretamente ligado à formação de esteroides, já que os lipídios, os esteroides são a base de lipídios, né? Então ele também pode ser associado à produção de testosterona, estrógeno e progesterona. Próximo a eles, eu posso encontrar em algumas células, inclusive nas hepáticas, várias estruturazinhas que são os peroxissomos. Os peroxissomos, eles fazem a catalase, que é a transformação de H2O2, água oxigenada, em H2O mais O. Pronto, tirando o perigo da água oxigenada. Se você coloca água oxigenada na ferida, não ferve, não é aquela água oxigenada de tirar cor de pelo, não. Aquela que a gente compra na farmácia para fazer asepsia. Não ferve, o que está acontecendo ali? Aquela água oxigenada está entrando em contato com inúmeras células, os peroxissomos estão quebrando o H2O2 em H2O mais O, tá? É a catalase. Temos ainda as mitocôndrias, que são células dentro das nossas células, são células primitivas, elas têm DNA próprio, elas se reproduzem sozinhas. As nossas primeiras mitocôndrias, inclusive, vêm no óvulo materno. Tá? E elas fazem o que? Elas pegam a glicose que a nossa célula comeu, o oxigênio que a nossa célula pegou e quebra essa glicose todinha, fazendo a respiração celular. Depois dá uma assistida aí no Vira e Bicho, a aula de metabolismo energético, que tem lá a respiração celular. Então, as mitocôndrias fazem a respiração celular, ou seja, a produção de energia efetiva da célula. Temos ainda os centríolos, eu já fiz de outra cor aqui, porque são organelas proteicas. Centríolos, eles estão ali associados à formação de cílios e flagelos, que tem a ver com a movimentação da célula, o flagelo do espermatozoide, por exemplo. Tá? Mas eles também estão muito presentes na divisão celular, lá na prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? E os ribossomos, que existem tanto em células procariontes quanto em células eucariontes, os ribossomos são os grandes responsáveis pela síntese proteica. Sem ribossomos, sem proteína, morte. Né? A proteína é a substância mais abundante, a substância orgânica mais abundante no nosso corpo. Então veja só, a célula procarionte ela vai ter membrana, vai ter a sua estrutura citoplasmática, mas não vai ter núcleo. E ela vai ter material genético e ribossomos. Toda célula tem material genético e ribossomos. Já a célula eucariótica, olha aqui, ela tem tudo isso. E algumas que são as células vegetais, elas vão apresentar, além da maioria dessas estruturas, e mitocôndria também, elas vão apresentar o cloroplasto, que é uma outra organela também com DNA próprio, só que essa daí é responsável pela produção de clorofila, assim fazendo a fotossíntese. Temos ainda a parede celular, que fica em volta, feita à base de celulose, para proteção e rigidez da célula. E teremos ainda o vacúolo, bem desenvolvido, tá? Porque ele ali vai fazer o controle osmótico, ele vai fazer acúmulo, por exemplo, até mesmo de amido, tá bom? Matando aqui a parte de citoplasma numa revisão, você vai ter o núcleo celular que só é presente em células eucarióticas, ou seja, com exceção do reino Monera, das bactérias, e lá, né, no domínio das árqueas e das bactérias, todas as outras células são eucariontes, todas as outras células são eucariontes. Protoctista, fungo, animal e vegetal, todo mundo é eucarionte. Tá? Ou seja, tem o núcleo. E o núcleo ele é formado pela sua membrana carioteca, que ela é dupla e porosa, porque o núcleo se comunica com a parte externa. Ele tem o seu próprio citoplasma, que é o nucleoplasma, tá? E eu ainda vou ter lá dentro o material genético, que é a cromatina. A cromatina, quando a célula vai entrar em divisão celular, ela se duplica e se condensa, virando cromossomo. Tá? Mas quando o DNA está lá, na vida que ele vai levando normalmente, né, usando os genes presentes na nossa cromatina, no nosso DNA, ela é simplesmente chamada de cromatina. E ela tem uma parte que é bem visível, onde estão os genes, é a eucromatina, ou cromatina verdadeira, e uma parte enrolada, que serve para dar estruturação, que é chamado de heterocromatina. Então eu tenho a eucromatina, bem funcional na genética, e a heterocromatina, que não é tão acessível, ela está ali mais de forma estrutural. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, também conhecido como ADN, tá? E é uma dupla fita helicoidal,
que apresenta algumas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Adenina com timina, guanina com citosina. Lembra, DNA tem timina, especial do DNA. O DNA, ele produz outro DNA, ele faz a sua replicação, tá aqui ó, DNA virando DNA, é uma replicação, tá? Mas o DNA também produz RNA, RNA é uma fita só, é uma fita simples, que vai aparecer para a síntese proteica, tá? Então o DNA, ele produz o RNA, e aí como é a combinação? Onde tiver no DNA adenina, no RNA vai ter uma uracila, a conjugação é A com U, não é A com T. Porque RNA não tem timina, RNA só vai ter uracila. Então vai ser A com U com A, G com C, C com G. Onde tiver essas letras no DNA, no RNA mensageiro vai ser transposto. Depois o RNA transportador, ele é praticamente igualzinho ao DNA, só que ao invés de ter a letra T, ele vai ter a letra U. Como eu escrevi aqui, ó, algumas fitas, tá? A de DNA TAC, ACG, TAG. No RNA mensageiro, AUG, lembrando que toda a síntese proteica começa com AUG, que é a metionina, é só a partir do AUG que começa a síntese proteica. Nós temos UGC e AUC, tá? É a conjugação. E o RNA transportador ele é praticamente igual ao DNA, só que ao invés de T ele vai ter U. Tá bom? Dá uma ampliada, dá uma copiada no caderno, você vai enxergar isso legal. DNA forma DNA, esse momento aqui é chamado replicação. DNA forma RNA, DNA, replicação. DNA formando RNA é uma transcrição, quando o DNA transcreve suas informações para a síntese proteica. Então, DNA virando RNA é uma transcrição. E o RNA sendo lido ali pelo RNA ribossômico na associação de códon e anticódon, RNA vai virar proteína. Esse momento de RNA virando proteína se chama tradução, beleza? Por fim, temos a divisão celular, que são duas, a mitose e a meiose. Mitose é um tipo de divisão celular para aumentar o número de células, para a regeneração, para a cicatrização, para o crescimento. Nós começamos com uma única célula, o zigoto. Ali já éramos nós, já era um ser vivo, ímpar, com DNA único e capaz de se transformar em célula, em organismo multicelular, tá? Então ali já é um ser vivo, porque todo ser vivo tem célula. Então aquela célula dali é a nossa primeira célula viva que vai formar a gente, né? Então ali ela começa a sofrer multiplicação por crescimento. A nossa diferença de hoje para um bebê é só o número de células, não o tamanho das células, o número de células, né? Então somos todos um aglomerado de células, tá? Então a mitose ela é feita para isso, crescimento, regeneração, cicatrização. Às vezes eu vou encontrar mitose na reprodução de seres unicelulares, quando eles vão sofrer bipartição. Aí eu também posso dizer que ali está rolando uma mitose. Tá? A mitose ela sempre forma duas células iguais. Uma se transforma em duas idênticas, clones, tá bom? Já a meiose é exclusivamente para a formação de gametas. Tá? Como é isso? Como é essa formação de gametas? Antes da mitose e antes da meiose, sempre vai ter a intérfase, que é o momento de preparação da célula, período G1, S e G2. No período S, eu tenho a duplicação do material genético. Para quê? Agora eu começo com uma célula de material genético duplicado, para lá no final eu separar e ter tudo como era no início, porque o normal é a célula ter o seu cromossomo simples. Passa pela intérfase, duplica e lá no final separa, tá? Então, o momento de preparação é intérfase, antes da mitose ou da meiose. Mas na meiose eu vou ter o quê? Uma célula se transformando em 4. E aí o que eu tenho? Uma célula diploide. Diploides são células que apresentam pares de cromossomos. 2Ns é a simbologia para dizer que é diploide, tá? E já na primeira meiose, na meiose 1, a célula já separa os cromossomos homólogos, já virando células haploides. E depois vão se quebrar, formando, continuando como células haploides, mas separando as cromátides irmãs. Lembrando que no início da meiose, na prófase 1, vai ter lá a troca de pedaços de cromátide, porque os cromossomos homólogos ficam pareados. Eu vou ter a troca de pedaços das cromátides, que é o crossing over, ou a permutação, e o quiasma. Aí, na metáfase,
fica todo mundo alinhado 2 a 2, depois separa inteiro, tudo isso é meiose 1. Na meiose 2 é igualzinho à mitose. Lembrando que as fases são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, desaparece a carioteca, os cromossomos começam a se condensar e os centríolos vão migrando para os polos da célula. Metáfase, todos os cromossomos estão alinhados na região equatorial da célula e se encontram na condensação máxima. Anáfase, o fuso mitótico, que os centríolos mandaram para pegar os cromossomos, eles vão encurtando, separando as cromátides irmãs, ou na meiose 1, separando os cromossomos homólogos. Separação, anáfase. No final eu vou dividir o citoplasma, telófase. Vai rolar ali a citocinese, aquela força centrípeta, de fora para dentro, né? Fazendo a separação total do citoplasma, reaparece a carioteca e o cromossomo que estava condensado descondensa e volta a ser cromatina. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Eu espero que você faça um ótimo Enem. Um beijo no coração de todos, boa prova. Não esquece de dar like, vire bicho na cabeça. Valeu, galera. Fui e fui.